tenho a Luciana Tadeu de novo, porque eu acho que ela tem mais atualização. Vamos ver se ela entra. Tem mais atualização, eu falei. Ela tá nessa apuração. Conta pra gente o que você nos atualiza, Luciana Tadeu. Débora, por enquanto ainda está nesse cenário de incerteza sobre saber o que aconteceu com ela. O que a gente pode afirmar no momento é que confirmaram, a oposição denunciou para a CNN que ela foi presa de forma violenta. Maria Corina, então, detida por agentes governamentais na saída desse protesto que foi realizado hoje pela oposição em Caracas, no município de Chacal, em Caracas. Maria Corina, que estava há meses escondida, não sabíamos se ela estava numa embaixada estrangeira na Venezuela, mas depois de diversas ameaças, inclusive do próprio presidente Nicolás Maduro, que dizia que queria que Maria Corina deveria estar presa, porque afirma que ela é responsável, assim como Edmundo González, segundo Nicolás Maduro, que foi a responsável por episódios violentos após as eleições eleitorais, naquelas manifestações que vimos nas ruas da Venezuela. Maria Corina estava escondida por muitos meses. Hoje, finalmente, saiu da clandestinidade, participou desse protesto que ela mesma convocou. No vídeo em que ela convocou, dizia: não temos medo ao medo. Os venezuelanos deixaram de ter medo, diz que os venezuelanos precisavam participar desse momento para contribuir com a mudança do rumo da história da Venezuela. Ela, inclusive, diz nesse vídeo: isso acabou, dando a entender, então, que já estava realmente no fim esse governo de Nicolás Maduro, que se mostra muito resistente aí no poder e afirma que vai assumir seu terceiro mandato amanhã, quando começa o próximo mandato presidencial na Venezuela, Débora. Então, Maria Corina Machado sai hoje, finalmente, depois de meses da clandestinidade, participa desse protesto, cumprimenta apoiadores e, segundo a oposição, quando ela estava saindo desse protesto, as motos que a levavam houve disparos contra essas motos nas quais ela se transportava e ela foi presa violentamente, segundo a oposição diz para a CNN, Débora. Luciana, eu tenho mais uma pergunta e aí eu quero uma análise sua. Você que esteve em loco, você foi a Caracas, você cobriu o antes, o durante e o depois dessa eleição sobre a qual falamos, né, em que Nicolás Maduro diz que saiu vitorioso. A minha pergunta é a seguinte: você está relatando para a gente que Maria Corina Machado, que é de fato a líder opositora hoje em relação ao governo de Nicolás Maduro, ela passou meses escondida, ninguém sabia onde ela estava. Se de fato ela tinha saído da Venezuela, onde ela estava escondida, ela estava, como você disse, ela estava na clandestinidade. Luciana, na sua avaliação, por que a um dia da posse de Nicolás Maduro, esse movimento, sabendo que poderia ser presa, sabendo que poderia ser alcançada pela repressão do regime, por que você avalia essa decisão política de fazer esse movimento e subir no palanque e pegar o microfone e protestar? Débora, dá a sensação de que é realmente com o intuito de que esse protesto seja um momento decisivo, que seja um ponto de não retorno, né, da história venezuelana. Maria Corina Machado está há décadas na política venezuelana, sempre numa oposição muito ferrenha ao chavismo, e a sensação que dá, conversando com os venezuelanos, por exemplo, aqui dos migrantes venezuelanos aqui na Argentina, é que se não for agora, se não for Edmundo entrar na Venezuela agora, algo que provoque que Maduro não tome posse, acabou. O Edmundo González hoje é visto como a última chance. Maria Corina estava fazendo essa promessa de que agora tudo vai mudar. Então, realmente dá uma sensação de que era o único caminho possível que algo realmente acontecesse entre hoje e amanhã na Venezuela. Claro que o chavismo é imprevisível, né? Existia a possibilidade de que ela fosse presa, ninguém sabia se efetivamente isso ia acontecer. Mas ontem estava conversando com um ex-presidente colombiano, Andrés Pastrana, que é um dos presidentes que querem acompanhar Edmundo González nessa ida à
Venezuela, e ele considerava o dia de hoje muito decisivo porque dizia justamente, se acontecer de Maria Corina Machado ser presa, muda tudo. Muda inclusive, pode mudar inclusive o plano de Edmundo González e a Venezuela. Será que ele vai manter esse plano? Como os países da região vão se comportar agora que a principal líder opositora do país foi presa quando estava simplesmente liderando um protesto na Venezuela? Vamos ver agora, claro, quais vão ser os argumentos do Ministério Público, argumentos jurídicos para essa prisão, mas isso vem numa esteira de diversas prisões. A gente não está falando somente da prisão de Maria Corina Machado. Nos últimos dias a gente viu a prisão do genro de Edmundo González, que estava indo deixar os filhos na escola e teve o carro interceptado por homens encapuzados. A gente teve a prisão do diretor de uma organização não governamental. A gente teve ontem foram presos 2 pessoas do partido da líder Maria Corina Machado, e durante toda a campanha eleitoral a gente está falando de prisões de opositores desde março, pelo menos, numa intensidade muito impressionante. Eu não lembro, eu cubro Venezuela há pelo menos 10 anos, eu não lembro de ter visto essa quantidade de prisões como houve esse ano. Foi realmente uma intensificação da repressão, não somente de prisões, houve um cerceamento à campanha de Maria Corina Machado, mesmo quando já não era candidata e estava apoiando Corina Yoris ou Edmundo González. Teve episódios, por exemplo, de que ela parou num restaurante de estrada, foi comprar uma arepa e alguns dias depois aparece lá a Agência de Fiscalização de Impostos e fecha o estabelecimento comercial. Isso foi divulgado nas redes sociais e aí muita gente foi lá naquele restaurante para ajudar as 2 irmãs que eram donas desse restaurante. Mas houve casos de um hotel hospedou Maria Corina Machado e o hotel foi interditado pela agência que cuida da questão tributária na Venezuela. Então houve uma perseguição durante a campanha, o que foi apontado inclusive pelos organismos que acompanharam o processo eleitoral na Venezuela, que estão acompanhando a questão dos direitos humanos na Venezuela. Isso foi identificado por esses organismos, que não foi equânime as condições de competição, que houve uma perseguição à campanha dela. Também houve relatos de quando eles iam se deslocar pela estrada para fazer algum ato de campanha, havia barreiras colocadas por policiais nas estradas, ou seja, houve diversas tentativas de impedir essa campanha. Os opositores têm uma sensação permanente de que têm as comunicações interceptadas. Essa sensação de perseguição também atormenta os jornalistas. Eu posso te falar que tem grupos de jornalistas que trocou o nome do grupo para não ser, se algum dia o jornalista for parado na rua, não ser identificado como jornalista, não ter um grupo chamado imprensa. Então trocou o nome para uma coisa que não tem nada a ver com o exercício do jornalismo, para não ser identificado no caso de que autoridades interceptem eles nas ruas e acabem revisando o celular, o que aconteceu em diversos momentos. A gente tem na Venezuela o bloqueio a diversos sites, o bloqueio à rede social X. Maduro tinha anunciado que era por 10 dias. Até hoje os venezuelanos não conseguem acessar essa rede sem o uso de VPN. Então, diversos cerceamentos aí à liberdade, aí com esse clímax, né? Com esse momento ápice de Maria Corina hoje, algo que ninguém esperava, porque Maria Corina sempre teve um discurso muito ferrenho contra o chavismo, mas agora finalmente o chavismo então decide prendê-la durante um protesto, e agora a gente fica à espera das reações internacionais em relação a isso, que olha, não vão ser poucas.